Quero agradecer de coração a todos que acompanham essa jornada. Um agradecimento especial ao Atílio, que generosamente fez uma doação ao canal. Muito obrigado. Como forma de retribuição, esta semana irei me esforçar ao máximo para postar vídeos diariamente. Capítulo 17. Mais velho, mais desgastado. Algo estava cutucando o rosto de Matt. Aquele colchão era o pior em que ele já havia dormido. Ele ia bater no estalajadeiro até recuperar o dinheiro. O assassino é muito difícil de seguir, continuou aquela voz irritante. As pessoas por quem ele passa não se lembram dele. Se o príncipe dos corvos tiver informações sobre como a criatura pode ser rastreada, eu gostaria muito de ouvi-las. Por que o estalajadeiro deixaria essas pessoas entrarem no quarto de Matt? Ele voltou à consciência, deixando para trás um sonho encantador envolvendo Tuon e nenhuma preocupação no mundo. Abriu um olho turvo, olhando para um céu nublado. Não era o teto de uma estalagem. Cinzas sangrentas, pensou Matt, gemendo. Eles haviam adormecido nos jardins. Ele se sentou, percebendo que estava totalmente nu, exceto pelo cachecol em volta do pescoço. As roupas dele e de Tuon estavam espalhadas sob eles. Seu rosto estava coberto de mato. Tuon sentou-se ao lado dele, ignorando o fato de estar completamente nua, falando com um membro da guarda da Vigília da Morte. Muzenge estava ajoelhada, cabeça baixa, rosto voltado para o chão. Mas ainda assim... Luz, disse Matt, pegando sua roupa. Tuon estava sentado em cima da camisa dele e lançou-lhe um olhar irritado enquanto tentava arrancá-la. Honrado, disse o guarda Matt, ainda com o rosto abaixado. Saudações ao seu despertar. Tuon, por que você está aí sentado? Matt perguntou, finalmente tirando a camisa de debaixo daquele traseiro delicioso. Como meu consorte, disse Tuon severamente, pode me chamar de Fortuona ou Majestade. Eu odiaria vê-la executada antes de me dar um filho, pois estou me afeiçoando a você. Quanto a este guarda, ele é da Vigília da Morte. Eles são necessários para me vigiar o tempo todo. Muitas vezes os tenho comigo durante o banho. Este é o dever deles, e seu rosto está virado. Matt começou a se vestir apressadamente. Ela começou a se vestir, mas não rápido o suficiente para o gosto dele. Ele não gostou muito de um guarda olhando para a esposa. O lugar onde haviam dormido era cercado por pequenos abetos azuis, uma raridade ali no sul, talvez cultivados por serem exóticos. Embora as agulhas estivessem ficando marrons, ofereciam alguma privacidade. Além dos abetos, havia um anel de outras árvores, pêssegos, pensou Matt, mas era difícil dizer sem as folhas. Ele mal conseguia ouvir a cidade acordando do lado de fora do jardim, e o ar cheirava levemente a agulhas de pinheiro. O ar estava quente o suficiente para que dormir ao ar livre não tivesse sido desconfortável, embora ele estivesse feliz por estar de volta às suas roupas. Um oficial da guarda da Vigília da Morte se aproximou assim que Tuon terminou de se vestir. Ele triturou agulhas de pinheiro secas, curvando-se diante dela. Imperatriz, podemos ter capturado outro assassino. Não é a criatura da noite passada, pois não apresenta ferimentos, mas estava tentando se esgueirar para dentro do palácio. Achamos que a senhora gostaria de vê-lo antes de começarmos o interrogatório. Tragam-no para frente, disse Tuon, ajeitando o vestido. E mandem chamar o general Cared. O oficial se retirou, passando por Seleucia, que estava perto do caminho que levava à clareira. Ela entrou e ficou ao lado de Tuon. Matt colocou o chapéu na cabeça e foi até o outro lado dela, colocando a ponta da Shandarei na grama seca. Matt sentiu pena daquele pobre tolo flagrado entrando sorrateiramente no palácio. Talvez o homem fosse um assassino, mas também poderia ser apenas um mendigo ou outro tolo em busca de diversão. Ou poderia ser o dragão renascido. Matt gemeu. Sim, era Rand que eles conduziam pela trilha. Rand parecia mais velho, mais curtido, do que da última vez que Matt o vira pessoalmente. É claro que ele vira o homem recentemente naquelas visões malditas. Embora Matt tivesse se treinado para parar de pensar em Rand para evitar aquelas cores, ele ainda escorregava de vez em quando. De qualquer forma, ver Rand pessoalmente foi diferente. Tinha sido... Luz, quanto tempo fazia? A última vez que o vi com meus próprios olhos foi quando ele me enviou a salidar atrás de Elaine. Parecia uma eternidade atrás. Fora antes de ele chegar a Eboldar, antes de ver o Gollum pela primeira vez. Antes de Tilin, antes de Tuon. Matt franziu a testa enquanto Rand era levado até Tuon, com os braços amarrados atrás das costas. Ela falou com Seleucia, balançando os dedos em gestos de mão. Rand não parecia nem um pouco preocupado,
seu rosto estava calmo. Ele usava um belo casaco vermelho e preto, uma camisa branca por baixo e calças pretas. Nada de ouro ou joias, nenhuma arma. Tuon, começou Mate. Isso é. Tuon se virou de celúcia para ver Rand. Damane, disse Tuon, interrompendo Mate. Traga minhas damanes. Corra! Corra! A guarda da Vigília da Morte cambaleou para trás e então correu, gritando pelo Damane e pelo general-estandarte Cared. Rand observou o homem se afastar, indiferente, embora estivesse amarrado. Sabe, pensou Mate distraidamente, ele meio que parece um rei. É claro que Rand provavelmente estava bravo. Isso explicaria por que ele tinha se aproximado de Tuon daquele jeito. Ou isso, ou Rand estava apenas planejando matá-la. Laços não importavam nem um pouco para um homem que podia canalizar sangue e cinzas, pensou Mate. Como eu fui parar nessa situação? Ele tinha feito tudo o que podia para evitar Rand. Rand encontrou o olhar de Tuon. Mate respirou fundo e pulou na frente dela. Rand! Rand, aqui, agora. Vamos ficar calmos. Olá, Mate, disse Rand, com uma voz agradável. Leve, ele estava furioso. Obrigado por me levar até ela. Conduzindo você. O que é isso? Perguntou Tuon. Mate se virou. Eu. Sério, é só que... Seu olhar poderia ter perfurado o aço. Você fez isso, disse ela a Mate. Você veio, me atraiu para ser carinhosa e depois o trouxe para cá. É verdade. Não o culpe, disse Rand. Nós dois precisávamos nos encontrar de novo. Você sabe que é verdade. Mate cambaleou entre eles, levantando uma das mãos em cada direção. Aqui, agora. Vocês dois, parem. Estão me ouvindo. Algo agarrou Mate, erguendo-o no ar. Pare com isso, Rand, disse ele. Não sou eu, disse Rand, com uma expressão concentrada. Ah! Estou protegido. Enquanto Mate pairava no ar, ele tateou o peito. O medalhão. Onde estava o medalhão dele? Mate encarou Tuon. Ela pareceu envergonhada por um breve momento, enfiando a mão no bolso do vestido. Tirou algo prateado da mão, talvez pretendendo usar o medalhão como proteção contra Rand. Brilhante, pensou Mate, gemendo. Ela o havia tirado enquanto ele dormia, e ele não havia percebido. Brilhante pra caramba. As tramas de aro colocaram ao lado de Rand. Cared havia retornado com um Suldan e uma Damane. Os três estavam corados, como se tivessem corrido em alta velocidade. A Damane estava canalizando. Tuon olhou para Rand e Mate e começou a gesticular com as mãos para Seleucia com movimentos bruscos. Muito obrigado por isso, Mate murmurou para Rand. Você é um amigo tão bom. É bom ver você também, disse Rand, com um leve sorriso nos lábios. Lá vamos nós, disse Mate com um suspiro. Você me meteu em encrenca de novo. Você sempre faz isso. Eu faço. Sim. Em Ruidian e no deserto, na Pedra de Tir, lá nos dois rios. Você sabe que eu fui para o sul, em vez de ir para sua festinha com Egwene em Merrilor, para escapar. Você acha que conseguiria ficar longe de mim? Perguntou Rand, sorrindo. Acha mesmo que isso te deixaria? Eu poderia tentar, porra. Sem querer ofender, Rand, mas você vai ficar louco e tudo. Pensei em te dar um amigo a menos para matar por perto. Sabe, para te poupar de problemas. Aliás, o que você fez com a sua mão? O que você fez com seu olho? Um pequeno acidente com um saca-rolhas e 13 estalajadeiros furiosos. A mão. Perdi a cabeça capturando um dos renegados. Capturando, disse Mate. Você está ficando mole. Rand bufou. Me diz que já se saiu melhor. Eu matei um Gollum, disse Mate. Eu libertei Ilian de Samael. Eu me casei com a Imperatriz de Seanchan. Mate, disse Rand, você está mesmo tentando entrar numa competição de se gabar com o dragão renascido? Ele fez uma pausa. Além disso, eu purifiquei o Saidin. Eu venci. Ah, isso não vale muita coisa, disse Mate. Não vale muita coisa. É o evento mais importante desde a ruptura. Bah! Você e seu Ashaman já estão loucos, disse Mate. Então qual é a importância? Ele olhou para o lado. Você está bonito, aliás. Você tem se cuidado melhor ultimamente. Então você se importa, disse Rand. Claro que sim, resmungou Mate, olhando para Tuon. Quer dizer,
você tem que se manter vivo, né? Vai ter seu duelozinho com o tenebroso e nos manter a salvo. É bom saber que você está se espelhando nisso. Que bom ouvir isso, disse Randy, sorrindo. Sem piadas sobre o meu belo casaco. O quê? Piada? Você não está mais bravo porque eu te provoquei um pouquinho alguns anos atrás. Provocado, disse Randy. Você passou semanas se recusando a falar comigo. Aqui está, disse Matt. Não foi tão ruim assim. Lembro-me facilmente dessa parte. Randy balançou a cabeça, como se estivesse confuso. Maldito ingrato, era o que ele era. Matt tinha ido buscar Elaine, como Randy pedirá, e esse foi o agradecimento que recebeu. Claro, Matt tinha se distraído um pouco depois disso. Ele ainda tinha feito aquilo, não é? Tudo bem, disse Matt suavemente, puxando as amarras do ar que o prendiam. Eu vou nos tirar dessa, Randy. Sou casado com ela. Deixe-me falar, e... Filha de Arthur Asa de Gavião, disse Randy a Tom. O tempo gira em direção ao fim de todas as coisas. A última batalha começou, e os fios estão sendo tecidos. Em breve, meu julgamento final começará. Tuon deu um passo à frente, e Selucia lhe abanou as últimas palavras com os dedos. Você será levada para Seanchan, dragão renascido, disse Tuon. Sua voz era serena e firme. Matt sorriu. Leve, mas ela daria uma boa imperatriz. Mas não havia necessidade de roubar meu medalhão, pensou ele. Eles iam discutir sobre isso. Supondo que ele sobrevivesse. Ela não o executaria de verdade, executaria? Mais uma vez, ele tentou os laços invisíveis que o prendiam. É mesmo? Perguntou Randy. Você se entregou a mim, disse Tuon. É um presságio. Ela parecia quase arrependida. Você não achou mesmo que eu permitiria que você fosse embora, achou? Devo acorrentá-lo como um governante que me resistiu, como fiz com os outros que encontrei aqui. Você paga o preço do esquecimento de seus ancestrais. Você deveria ter se lembrado de seus juramentos. Entendo, disse Randy. Sabe, pensou Matt, ele também faz um bom trabalho em soar como um rei. Luz, de que tipo de pessoas Matt se cercara? O que acontecerá com as belas garçonetes e os soldados festeiros? Diga-me uma coisa, imperatriz, disse Randy. O que vocês teriam feito se tivessem retornado a estas terras e encontrado os exércitos de Arthur Asa de Gavião ainda governando? E se não tivéssemos esquecido nossos juramentos, e se tivéssemos permanecido fiéis? E então? Nós os receberíamos como irmãos, disse Tuon. Ah! Disse Randy. E você teria se curvado ao trono aqui? O trono de Asa de Gavião? Se o império dele ainda existisse, teria sido governado pelo herdeiro dele. Você teria tentado dominá-los. Em vez disso, teria aceitado o domínio dele sobre você. Não é esse o caso, disse Tuon, mas ela pareceu achar suas palavras intrigantes. Não, não é, disse Randy. Pelo seu argumento, você deve se submeter a nós. Ela sorriu. Eu não apresentei esse argumento, disse Randy, mas vamos fazê-lo. Como você reivindica o direito a essas terras? Por ser o único herdeiro legítimo de Arthur Alckvin. E por que isso importaria? Este é o seu império. Ele é o único que unificou, ele é o único líder que o governou com glória e grandeza. E aí você está enganado, disse Randy, a voz ficando mais suave. Você me aceita como o dragão renascido. Você deve estar, disse Tuon lentamente, como se estivesse cauteloso com uma armadilha. Então me aceite como eu sou, disse Randy, a voz ficando alta e nítida. Como uma trompa de guerra. Eu sou Leosterin Telamon, o dragão. Eu governei estas terras, unificadas, durante a Era das Lendas. Eu era líder de todos os exércitos da luz, eu usava o anel de Tamirlin. Eu era a primeira entre os servos, a mais alta das Aes Sedai, e eu podia invocar os 9 bastões do domínio. Randy deu um passo à frente. Eu tinha a lealdade e a fidelidade de todos os 17 generais do Portão do Amanhecer. Fortuona Atain Devi Paendrag, minha autoridade suplanta a sua. Arthur Asa de Gavião. Minha autoridade suplanta a de Asa de Falcão. Se reivindica o governo em nome daquele que conquistou, então deve se curvar diante da minha reivindicação anterior. Eu conquistei antes de Asa de Falcão, embora não precisasse de espada para isso. Você está aqui em minhas terras, imperatriz, com a minha permissão. Trovões irromperam ao longe. Matt se viu tremendo. Luz, era só Randy. Só Randy, não era.
Tuon recuou, com os olhos arregalados e os lábios entreabertos. Seu rosto estava tomado pelo horror, como se tivesse acabado de ver seus próprios pais serem executados. A grama verde se espalhava ao redor dos pés de Rand. Os guardas próximos recuaram, com as mãos em punho, enquanto uma faixa de vida se estendia de Rand. As lâminas marrons e amarelas se coloriram, como se tinta tivesse sido derramada sobre elas, e então se ergueram, esticando-se como se tivessem dormido por um longo tempo. O verde preencheu toda a clareira do jardim. Ele ainda está protegido, gritou a Suldan. Honrado, ele ainda está protegido. Mate estremeceu e então notou algo. Muito suave, tão fácil de passar despercebido. Você está cantando, Mate sussurrou para Rand. Sim, era inconfundível. Rand cantava baixinho, bem baixinho. Mate batia o pé. Juro que já ouvi essa música em algum lugar, uma vez. É duas criadas na beira da água. Você não está ajudando, sussurrou Rand. Quieto. Rand continuou sua canção. O verde se espalhou pelas árvores, os abetos fortalecendo seus galhos. As outras árvores começaram a brotar folhas, eram de fato pessegueiros, crescendo em grande velocidade, a vida inundando-as. Os guardas olharam ao redor, girando, tentando observar todas as árvores ao mesmo tempo. Seleucia se encolheu. Tuon permaneceu de pé, com os olhos fixos em Rand. Perto dali, a Suldan e a Damane assustadas deviam ter parado de se concentrar, pois as amarras que prendiam Mate desapareceram. Você nega o meu direito? Perguntou Rand. Você nega que a minha reivindicação a esta terra precede a sua em milhares de anos? Eu. Tuon respirou fundo e o encarou desafiadoramente. Você destruiu a terra, abandonou-a, posso negar o seu direito. Atrás dela, flores explodiam nas árvores como fogos de artifício, brancas e rosa escuro. As explosões de cor a cercavam. Pétalas se espalhavam com o crescimento, desprendendo-se das árvores, sendo levadas pelo vento e rodopiando pela clareira. Eu permiti que você vivesse, disse Rand a Tuon, quando eu poderia tê-lo destruído em um instante. Isso porque você tornou a vida melhor para aqueles sob seu governo, embora não esteja isento de culpa pela maneira como tratou alguns. Seu governo é frágil como papel. Você mantém esta terra unida apenas pela força do aço e do Damane, mas sua terra natal queima. Não vim aqui para destruí-la. Venho agora para lhe oferecer paz, imperatriz. Vim sem exércitos, vim sem força. Vim porque acredito que você precisa de mim, assim como eu preciso de você. Rand deu um passo à frente e, surpreendentemente, ajoelhou-se, curvando a cabeça e estendendo a mão. Estendo minha mão a você em aliança. A última batalha está chegando. Junte-se a mim e lute. A clareira ficou imóvel. O vento parou de soprar, os trovões pararam de ribombar. Flores de pessegueiro flutuavam até a grama agora verdejante. Rand permaneceu onde estava, com a mão estendida. Tuon encarou aquela mão como se estivesse olhando para uma víbora. Mate se apressou. Bela manobra, disse baixinho para Rand. Muito bela manobra. Aproximou-se de Tuon, segurando-a pelos ombros e virando-a de lado. Perto dali, Seleucia parecia atordoada. Cared não estava em muito melhor forma. Eles não seriam de grande ajuda. Ei, olha, disse Mate suavemente. Ele é um bom sujeito. Às vezes é rude, mas pode confiar na palavra dele. Se ele está te oferecendo um acordo, ele vai cumpri-lo. Foi uma exibição impressionante, disse Tuon suavemente. Ela tremia levemente. O que ele é? Que me queimem se eu souber, disse Mate. Escutem, Tuon. Eu cresci com Rand. Eu garanto por ele. Há uma escuridão naquele homem, Matrim. Eu a vi quando nos encontramos pela última vez. Olhe para mim, Tuon. Olhe para mim. Ela ergueu os olhos, encontrando o olhar dele. Pode confiar o mundo a Rand Altor, disse Mate. E se não pode confiar nele, confie em mim. Ele é a nossa única opção. Não temos tempo para levá-lo de volta para Seanchan. Estou na cidade há tempo suficiente para dar uma espiadinha nas suas forças. Se vocês vão lutar a última batalha e recapturar sua terra natal, vão precisar de uma base estável aqui em Altara. Aceite a oferta dele. Ele acabou de reivindicar esta terra. Bem, faça com que ele proteja suas fronteiras como estão e anuncie isso aos outros. Eles podem ouvir. Alivie um pouco a pressão sobre vocês. A menos, claro, que vocês queiram lutar contra os Trollocs, as nações desta terra e os rebeldes em Seanchan ao mesmo tempo.
Tuon piscou. Nossas forças. O quê? Você o chamou de minhas forças, disse ela. Eles são nossas forças. Você é uma de nós agora, Matrim. Bem, acho que já cheguei lá. Escuta, Tuon. Você tem que fazer isso. Por favor. Ela se virou, olhando para Rand, ajoelhado no meio de um padrão de flores de pessegueiro que parecia ter se espalhado a partir dele. Nenhuma havia caído sobre ele. Qual é a sua oferta? Perguntou Tuon. Paz, disse Rand, de pé, com a mão ainda estendida. Paz por 100 anos. Mais tempo, se eu conseguir. Convenci os outros governantes a assinarem um tratado e trabalharem juntos para lutar contra os exércitos da sombra. Quero proteger minhas fronteiras, disse Tuon. Altara e Amadícia serão suas. Tarabon e Planície de Almot também, disse Tuon. Eu as controlo agora. Não serei forçado a me separar delas pelo seu tratado. Você deseja paz? Você me dará isso. Tarabon e metade da Planície de Almot, disse Rand. A metade que você já controla. Eu teria todas as mulheres deste lado do Oceano Ártico que pudessem canalizar como Damani, disse Tuon. Não abuse da sorte, Imperatriz, disse Rand secamente. Eu permitirei que você faça o que quiser em Seansha, mas exigirei que você renuncie a qualquer Damani que tenha tomado enquanto esteve nesta terra. Então não temos acordo, disse Tuon. Mate prendeu a respiração. Rand hesitou, abaixando a mão. O destino do próprio mundo pode depender disso, Fortuona. Por favor. Se é tão importante, disse ela com firmeza, pode concordar com a minha exigência. Nossa propriedade é nossa. Deseja um tratado? Então o obterá com esta cláusula. Ficamos com o Damani que já possuímos. Em troca, permitirei que você saia em liberdade. Rand fez uma careta. Você é tão ruim quanto um dos homens do mar. Espero estar pior, disse Tuon, sem emoção na voz. O mundo é seu, dragão, não meu. Eu me importo com o meu império. Precisarei muito desses Damanes. Escolha agora. Como acredito que você disse, seu tempo é curto. A expressão de Rand se obscureceu. Então, ele estendeu a mão. Que assim seja. Que a luz seja misericordiosa. Que assim seja. Eu também carregarei este peso. Você pode ficar com o Damani que já possui, mas não tomará nenhum dos meus aliados enquanto lutamos a última batalha. Tomar qualquer um depois que não estiver em sua própria terra será visto como uma violação do tratado e um ataque às outras nações. Tuon deu um passo à frente e pegou a mão de Rand. Mate soltou a respiração. Tenho documentos para você revisar e assinar, disse Rand. Seleucia os levará, disse Tuon. Matrim, comigo. Precisamos preparar o império para a guerra. Tuon se afastou pela trilha, com passos controlados, embora Mate suspeitasse que ela quisesse se afastar de Rand o mais rápido possível. Ele entendia o sentimento. Ele o seguiu, mas parou ao lado de Rand. Parece que você também tem um pouco da sorte do tenebroso, murmurou para Rand. Não acredito que funcionou. Sério, Rand disse suavemente. Eu também não. Obrigado pelas palavras gentis. Claro, disse Mate. A propósito, eu salvei a Moiraine. Pense nisso enquanto tenta decidir qual de nós dois está ganhando. Mate seguiu Tuon, e atrás dele surgiu a risada do dragão renascido.